Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, continuando então, né, o estudo das nossas unidades de aprendizagem, tá? Como essa unidade 4, né, ela trata um pouquinho além das dificuldades, né, das diferenças entre dificuldades, os transtornos, né, de aprendizagem, etc., ela trata também um pouquinho sobre as causas das dificuldades. E com o objetivo também, lógico, né, de complementar esse conteúdo, é que eu trouxe para vocês um material, né, complementar para vocês poderem estar pesquisando aí para resolver as questões do quiz e também para vocês, lógico, né, conhecerem um pouquinho mais sobre as relações existentes, né, entre o afeto e a cognição, a afetividade e a cognição. E algumas teorias que explicam, né, essas relações, tá? A teoria psicogenética, que é a teoria, né, pensada e refletida por Piaget, segundo ele, toda conduta, né, ela é adaptativa pelo indivíduo, né? Essa conduta ela visa o restabelecimento do equilíbrio, né, entre o organismo e o meio, assim como o sentimento de satisfação também, né? A assimilação, como nós vimos já lá na aula anterior, né, que é aquele conceito importante da teoria de Piaget, ela pode ser relacionada ao interesse aí que faz com que o sujeito ele busque, né, no meio elementos novos para serem compreendidos. Já a acomodação, né, que é o outro conceito, pode ser relacionado ao interesse aos aspectos novos do objeto a serem conhecidos. Bem, uma manifestação, né, por parte do indivíduo aí de baixo desempenho, né, e o surgimento de dificuldades de aprendizagem de caráter momentâneo ou duradouro, né, que pode acontecer, deve ser sempre motivo, né, de preocupação e atenção por parte dos pais e dos educadores, né, de forma geral. Então, né, todos precisam estar atentos. Existem algumas relações, né, significativas aí que nós podemos estabelecer entre os domínios cognitivo, né, e afetivo. Uma delas é o fato, né, de poder aí se notar interesses, né, de ordem intrínseca ou extrínseca, né, quer dizer que parte de dentro do indivíduo, ou interesse que vem de fora para dentro, né, quer dizer do meio para o interior, né, ou intrínseca do interior, quer dizer da vontade, do desejo para o extrínseco, né. O fato do elemento afetivo, né, determinar ou não o cognitivo, isso nós não temos ainda comprovação, né, científica com base em dados científicos, né, de que realmente o elemento afetivo ele determina o cognitivo, mas lógico que nós temos, né, muitas pesquisas que comprovam, né, muitos estudos comprovam o poder, né, da interferência, né, do elemento afetivo na aprendizagem, né, do indivíduo, na cognição, tá? Então, não que ele determine, mas que ele influencia de forma bastante significativa, principalmente se o elemento afetivo ele for um elemento realmente positivo, né, de ordem positiva, quer dizer, ele traz contribuições, né, para o processo de aprendizagem, né, de assimilação aí do conhecimento, né, para o indivíduo. Entre alguns fatores, né, importantes, vocês vão ler aí no texto, né, um pouquinho também sobre os fatores afetivos, né, que refere-se às emoções e os sentimentos do indivíduo, e os fatores conativos, né, que se referem então às tendências e às vontades do indivíduo, né. Algumas teorias, né, explicam um pouquinho, né, dessas relações entre a afetividade e a cognição. Uma delas é a teoria psicogenética, né, de acordo com Piaget, toda conduta é adaptativa, né, ela visa o restabelecimento do equilíbrio entre o organismo e o meio, né, assim como o sentimento de satisfação, né. A assimilação ela pode ser relacionada ao interesse, né, que faz com que o sujeito busque no meio elementos novos para serem compreendidos. Já a acomodação ela pode ser relacionada ao interesse, ao aspecto novo do objeto a ser conhecido, né. Para Piaget, a afetividade ela pode ser desencadeadora, né, de novas condutas, ela pode acelerar ou retardar o desenvolvimento intelectual, mas não é capaz de gerar novas estruturas, né, nem tampouco modificar as já existentes, ou seja, esses dois processos são de natureza distintas, né.
No texto vocês vão, né, poder encontrar também, né, o fato de que para Piaget a afetividade ela direciona os interesses, né, por meio da motivação do indivíduo e controla a intensidade ou quantidade de energia despendida em cada ato de conhecimento, né, em razão do valor que lhe é atribuído, ou seja, os sentimentos que aquela atividade desperta no indivíduo. Para ele, o interesse ou a motivação para fazer algo é sempre decorrente de uma necessidade, né? Uma outra teoria, né, clínica importante também, né, que traz uma importante contribuição para nós, é a teoria de Freud, né? Então, o enfoque psicanalítico de que a afetividade ou os impulsos sexuais afetivos são o motor do desenvolvimento psicológico do indivíduo, subordinando-se a eles os próprios processos intelectuais que se apresentariam aí como uma maneira de controlar os impulsos instintivos, né, através de dois processos básicos, que é a intelectualização e a racionalização, que ocorrem através do mecanismo de sublimação. As teorias fatorialistas, né, do estudo da personalidade, elas enfatizam, né, os seus estudos nas diferenças individuais a partir de estudos sobre a inteligência. Vocês vão se aprofundar um pouquinho sobre as teorias fatorialistas no texto, ok? Já eu vou continuar falando um pouquinho com vocês, né, sobre algumas teorias, né, que contribuem com o processo de ensino-aprendizagem, né, principalmente a teoria de Vygotsky, né, nós enfatizamos um pouquinho a de Piaget e já nós vamos também falar um pouquinho sobre a teoria de Vygotsky, ok? Até mais!